A empresa fabricou um dos maiores e mais pesados equipamentos do gênero. A imensa máquina a vapor possui um volante de 12 metros de diâmetro que pesa 160 toneladas. Suas caldeiras consomem 11 mil toneladas de carvão anualmente. A máquina foi conectada a bombas em várias profundidades, algumas a até 460 metros. A máquina foi projetada para funcionar lentamente, apenas 10 revoluções do volante por minuto. Mas a cada movimento ela sugava 1.360 litros de água. São 13.600 litros por minuto, mais de 18 milhões de litros por dia. A máquina removia tanta água que criou um riacho que passava pelo meio da cidade. A máquina foi usada por 9 anos e substituída por bombas elétricas em 1914. Considerada um marco histórico da engenharia, a máquina ainda está no Museu de Mineração de Iron Mountain, um tributo à história da região e um monumento de uma época onde o vapor reinava. A seguir, domando a mãe natureza. Máquinas criadas para captar o vento e desvendar os segredos do universo. A oeste de Palm Springs, Califórnia, uma cidade famosa por seus spas, campos de golfe e astros do cinema aposentados, fica uma das fazendas mais produtivas do país. Mas esta fazenda não colhe milho ou trigo, colhe vento. Esta é uma fazenda de vento e suas máquinas estão entre as maiores do mundo. Aqui existem milhares de geradores elétricos de vento. Alguns no topo de torres de 60 metros de altura. Pense neles como moinhos super desenvolvidos. A ideia é pegar o vento incessante que passa por um desfiladeiro do deserto e transformá-lo em eletricidade aproveitável. The machines behind us, the diameter of the rotor is large enough where you could put a 747 wingspan in there. The blades are in the range of about 9 tons apiece. Just the hub of the rotor is about 9 tons. So when you add this all up, there's about 60 tons of equipment up in the air on top of that tower. This tower is 180 some feet. Our large generators will generate about 4 million kilowatt hours a year, which is enough to power about 400 households for the year. As pessoas querem aproveitar este recurso gratuito há séculos. Os persas foram os primeiros a aplicar a força do vento na irrigação e na moagem por volta do século V depois de Cristo. No século XII, os moinhos se espalharam pela Europa. Os holandeses dependiam deles para moer grãos, bombear água e drenar pântanos. Mas foi só no final do século XIX que a força do vento foi aplicada à geração de eletricidade. Charles Brush, um inventor de Cleveland, Ohio, construiu o primeiro grande gerador de vento. O moinho de Brush era enorme, com um rotor de 15 metros de diâmetro. O gerador de 12 kW carregava baterias no porão da mansão dele. Ele funcionou 20 anos sem problemas. Mesmo assim, a eletricidade do vento foi sufocada no começo do século XX por grandes usinas elétricas e uma extensa rede elétrica. Foi só na crise dos anos 70 que a força do vento voltou a ser usada. Hoje, Europa e Estados Unidos lideram o mundo na produção de eletricidade por vento. The rotor you're looking at now is off of a 1 megawatt N54 wind turbine made by Nordex. The diameter of the blades are 50 meters, which is about half a football field. When these blades start turning, they come down this main shaft, which rotates into this 3-ratio gearbox. There's a high speed on this gearbox, which in thus turns a generator, and that's what starts making electricity for this wind turbine.
A empresa alemã Nordex tem a maior produção de turbinas de vento do planeta. Esta máquina imensa não é a maior fabricada pela Nordex. Em 2001, a empresa começou a fabricar as maiores turbinas de vento do mundo, máquinas de 2,5 megawatts com um rotor com o diâmetro equivalente ao comprimento de um campo de futebol. E a empresa tem planos ainda maiores. Right now we have in Nordex under development a 5 megawatt turbine that's just monstrous for offshore projects. In the future, everything is going up in size. They're going to be bigger, they're going to be taller, they're going to generate more electricity. It's gotten to be where it's competitive with conventional fuels. And of course, our fuel is free. The wind is free. It just blows forever. Embora a força do vento seja eficiente e ecologicamente correta, os custos iniciais são significativos. E se não houver vento, a eletricidade não será produzida. Ainda não existe uma maneira perfeita de produzir eletricidade, mas muitos cientistas acreditam que o maior potencial de uma energia infinita pode um dia vir da fusão termonuclear. A fusão alimenta o Sol ao contrário da fissão, a reação pesada que alimenta usinas nucleares. Uma reação de fusão obriga isótopos de hidrogênio a se combinarem com um átomo de hélio mais pesado. No processo, um pouco de matéria se transforma em muita energia, mas sem subprodutos radioativos. Para saber mais sobre a física da fusão, o Laboratório Nacional Lawrence Livermore, em Livermore, Califórnia, está construindo o laser mais poderoso do mundo, uma máquina do tamanho de um estádio que criará a fusão em laboratório. It has three purposes. First purpose is to ensure the safety and efficacy of our strategic nuclear stockpile without nuclear testing. The second is to provide, hopefully in the future, a limitless source of pollution-free energy. And the third is to explore physics and science in a regime that we've never been able to before. A máquina NIF, ou Instalação de Ignição Nacional, aponta 192 feixes de laser para um alvo com 46 milímetros. A pressão intensa obriga dois isótopos de hidrogênio a se combinarem, criando fusão. A palheta de combustível fica dentro de uma câmara de 10 metros de diâmetro, equipada com aparelhos de diagnóstico. We take electricity off the grid, bring it into the power conditioning system. The power conditioning system is like a giant battery. We discharge this energy into a flash lamp. We have 10,000. Each one of these is around 7 feet high. And what we do with that light is we put it into the laser glass. It absorbs all that light and turns it into laser energy. And that laser energy is then transferred through the system all the way to the target chamber behind me. That target chamber converts this light, which is ultraviolet, into X-ray light and puts it on the target itself. Pronto. Fusão. Durante o nanosegundo em que a máquina NIF dispara, ela está descarregando 1000 vezes a energia que a Terra inteira usa durante aquele mesmo bilionésimo de segundo. A quantidade de eletricidade necessária para carregar esta máquina antes do disparo custa apenas $5. This is where the actual laser beam in our facility is born. This is the actual only real laser in what we call the laser system. The beam starts out as a single beam, and that beam is split basically into 192 beam lines. The rest of the building is filled full of laser amplifiers, which takes this small laser pulse and amplifies that pulse over 1 million times, which then is propagated off to the NIF target chamber. O laboratório tem grandes planos para a NIF, mesmo antes de torná-la totalmente operacional em 2008. Mas a NIF tem muitos problemas. A máquina está há vários anos atrasada e mais de $1 bilhão, além do orçamento. Alguns críticos não acreditam que ela funcionará quando estiver pronta. The issue of will NIF work is always the great question. And the answer is NIF will work, and the amount of attention that will be poured onto this, great physics experimental facility will allow us to go places that no one has thought of today.
Não é de admirar que a NIF, uma de nossas maiores máquinas, seja alvo de polêmica. Há 100 anos, a polêmica tem cercado esses gigantes enquanto os utilizamos nem sempre corretamente. Nós dependemos deles para construir grandes obras da engenharia e para manter o mundo funcionando. Elas continuarão sendo usadas para mover terra, extrair carvão, gerar eletricidade e transportar o ônibus espacial. E sem dúvida continuarão crescendo. E talvez a responsabilidade ambiental continue se tornando uma grande parte das maiores máquinas do mundo.